brasileiros indo aos Estados Unidos pedindo a cassação do passaporte do Alexandre de Moraes. Fala, nação. Fica comigo neste vídeo que Deltan Dallagnol vai te contar tudo sobre o pedido de cassação do passaportes do ministro do STF Alexandre de Moraes. A ida de parlamentares de direita brasileiros à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, marcada para 20 de janeiro de 2025, reflete o alinhamento político e ideológico dos setores conservadores do Brasil com a liderança do ex-presidente norte-americano. Liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cerca de 40 deputados federais e figuras influentes da direita brasileira planejam comparecer ao evento em Washington. A iniciativa é vista como um gesto de solidariedade e apoio a Trump, além de um movimento estratégico para fortalecer laços internacionais e fortalecer a agenda conservadora em ambos os países. Contudo, a participação de Bolsonaro e de sua comitiva ocorre em meio a polêmicas, como o pedido de devolução do passaporte do ex-presidente, retido por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas para que possamos vencer essa guerra. Os parlamentares brasileiros estão indo aos Estados Unidos com o objetivo, dentre eles, não só de participar da posse do presidente americano, mas de articular um pedido que é muito importante. Ele pode parecer banal, pode parecer uma restrição pequena ao direito de ir e vir do ministro Alexandre de Moraes, de ir aos Estados Unidos, de visitar a Disney, de ir para onde ele quiser nessa nação que é uma das mais envolvidas, mais visitadas do mundo, mas não é só isso. Tem uma questão simbólica e muito relevante, porque o Departamento de Estado norte-americano tem o poder de restringir o direito de circulação, mas mais do que isso, de restringir movimentações financeiras, contas bancárias no exterior, quando uma pessoa, uma autoridade de algum país viola sistematicamente, de modo grave, direitos humanos, direitos fundamentais ao redor do mundo. E o próprio Marco Rubio, que vai assumir essa Secretaria de Estado do presidente Donald Trump, ele já tinha feito um pedido para o secretário de Estado da gestão Biden, gestão anterior, para que houvessem restrições aplicadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e agora ele é o secretário de Estado do Trump. Então, a situação hoje é a seguinte: a própria pessoa que vai decidir o pedido dos parlamentares brasileiros sobre as restrições aplicadas a Alexandre de Moraes é a pessoa que fez o pedido no momento anterior dirigido ao secretário de Estado, quando ele ainda não era secretário de Estado. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês respondam aí no comentário com uma risadinha, com um sorrisinho no rosto. O que vocês acham que vai acontecer? Como vocês acham que o Rubio vai decidir essa questão? Pois é, eu tenho meu palpite, eu tenho aqui minha intuição. E se você acha isso interessante, importante, também acha simbolicamente relevante, deixa a sua curtida aqui, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam desfrutar dessa expectativa, desse gostinho de a gente ter uma reviravolta no cenário político internacional a partir da posse do Trump, na atitude que eles têm em relação ao Brasil, e a posse do Trump já está repercutindo no mundo, está repercutindo e influenciando o Brasil, inclusive por meio do impacto na regulação das redes sociais, como a gente viu essa semana. Não só o braço direito do Trump, dono da Tesla, Elon Musk, não só o dono da SpaceX, não só ele, Elon Musk, ele já fez as mudanças necessárias para uma liberdade de expressão maior na sua rede, e ele já defendia esse desde o começo e se tornou o braço direito do Trump, mas agora a gente vê o Mark Zuckerberg mudando a sua postura e deixando de controlar as redes sociais, ou mudando as políticas de moderação para ampliar o espaço de livre-arbítrio. E aí algumas pessoas dizem, não, ele está permitindo agora discurso de ódio. Não. O que ele está tirando são as amarras que a esquerda tinha colocado sobre discursos legítimos, mas que tinham direcionado as amarras na direção de uma visão woke do mundo, de uma visão wokeista, de uma visão progressista, e tinham exercido esse poder por conta não só do anterior presidente dos Estados Unidos, por conta de uma onda de wokeismo mundial, que invadiu inclusive empresas por meio dos seus 10 setores, departamentos de equidade e inclusão, como eram chamados, mas invadiu também as políticas das grandes empresas ao redor do mundo, inclusive as políticas das empresas que controlam as plataformas e redes sociais, entre elas aí a Meta. E aí agora, a guinada que o Mark Zuckerberg faz não é uma guinada na direção da direita, da esquerda, de cima, de lado, de baixo, não, é uma guinada na direção de um direito fundamental, da liberdade de expressão. Ele não está protegendo ou atacando o discurso à esquerda ou à direita, não, ele vai permitir de modo mais amplo o discurso político em favor de todos. De todos.
impedindo que se derrubem conteúdos com base em agências de checagem que eles sabem que são em grande medida ocupadas por pessoas de esquerda. Basta você ver que são jornalistas que ocupam no Brasil e que mais de 80% dos jornalistas estão à esquerda no Brasil. A maior parte da mídia está à esquerda no Brasil, com raras exceções como a Gazeta do Povo. Por isso que a gente tem que apoiar esse tipo de jornal como a Gazeta do Povo, inclusive assinando que não recebem recursos, verbas publicitárias do governo federal, diferente das outras empresas que fazem parte do Estado Democrático de Dinheiro e que seguem as orientações do governo, em grande medida pressionadas por suas necessidades financeiras. Nós precisamos apoiar esse tipo de jornalismo independente. Então, como eu estava dizendo, a gente já vê efeitos da posse de Trump, os mais variados, inclusive nessas mega plataformas, que é onde acontece o debate hoje, propiciando maior espaço, não para a direita, mas para todo mundo que quiser expressar e erguer a sua voz de forma democrática, substituindo então essa política de checagem das agências de comunicação por agora políticas de notas de comunidade, em que os próprios usuários vão lá e fazem suas observações, seus comentários. Quiser dizer que acha errado, vai lá e diz que acha errado. As pessoas vão votar, pessoas vão checar essas notas da comunidade, mas tá lá as ressalvas para a pessoa se informar, ver um lado, ver outro lado e formar sua própria opinião, sem manietação, sem um controle, sem um direcionamento, que é o que acontecia diante de uma política e de uma opressão cultural wokeista, que por meio de estratégias altamente questionáveis moralmente, como cancelamento, buscaram e buscam e conseguem ainda em grande medida direcionar políticas e conteúdos e ações das empresas ao redor do mundo, que estão cada vez mais despertando, e aqui tem a ironia, né? O woke é o despertamento, estão despertando para o quanto o tal do despertamento woke é uma falácia, é uma visão ideológica equivocada, com base em teorias críticas, sem base científica. Estão rejeitando e fechando seus setores, como Walmart, como uma série de outras empresas, inclusive o McDonald's, agora recentemente, disse que ia alterar seu setor, ia mudar inclusive a nomenclatura de DEI para agora um setor relativo à inclusão, mostrando que existe uma percepção cada vez maior no mundo de controle do discurso por parte da esquerda. E quando a gente vê o Brasil, é o que eles querem implementar por aqui no Brasil, por meio do controle das redes sociais, com a ingerência do governo. Vem esse controle regulado pelo governo federal, vem imposto de cima para baixo, de forma antidemocrática, atropelando o Congresso por meio do Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós vemos os parlamentares brasileiros indo aos Estados Unidos pedindo a cassação do passaporte do Alexandre de Moraes, e as medidas podem ir muito além disso, nós temos aí um ato muito simbólico dos novos ventos que sopram na política mundial e que podem atingir o Brasil. E Oxalá venha, sacuda o Brasil e coloque o Brasil em novos rumos a partir de 2026, porque a gente precisa e como precisa disso. E eu quero agora encerrar pedindo para ouvir o seu comentário. O que você acha dessa notícia aí? Coloca também um sorriso no seu rosto? A perspectiva da cassação dos passaportes dos ministros do Supremo? Conta aí pra gente ouvir a sua opinião. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.